Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje, dia 21 de dezembro de 2020, há poucos dias do Natal, que não é de Jesus. Parece até que o Natal é de Papai Noel. E de maneira que voltamos ao nosso encontro com o Espiritismo para estudos do Espiritismo, consultando as obras de Allan Kardec. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os profetas. Quem foram os profetas, quem são os profetas atuais, se existem os profetas verdadeiros, e se existem os profetas ou os falsos profetas. Vamos ver, de acordo com os estudos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que o Evangelho segundo o Espiritismo é de Allan Kardec, é o terceiro do Pentateuco Kardeciano, o livro dos Espíritos, segundo o livro dos Médiuns, terceiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, quando se fala em profeta, tem que se falar na mediunidade. Há determinadas coisas que a gente não pode falar sem que não fale na outra, porque há uma ligação muito estreita entre as coisas. Quando se fala, apenas como exemplo, quando se fala em cristianismo, é impossível falar no cristianismo para não falar no Cristo. É impossível falar no Cristo para não falar na sua doutrina, que é o cristianismo. Da mesma forma, é impossível falar em espiritismo para não se falar em Allan Kardec. E quando se fala em Allan Kardec e em espiritismo, fala-se também no livro dos Espíritos, porque são coisas interligadas, intimamente interligadas, podemos dizer assim. E de maneira que não se pode falar em mediunidade para não se falar em espíritos. E não se pode falar em profecia para não se falar também na mediunidade, porque todos os profetas, eles são médiuns. Eles fazem as revelações que pelo canal mediúnico que eles têm, é um canal todo especial, que é a mediunidade profética, de previsão das coisas do futuro, de acontecimentos do futuro. Daí a palavra profecia. Todos os profetas das Escrituras, eles foram médiuns, desde Moisés até o último profeta. Todos foram médiuns. Mesmo porque, abrindo um pequeno parêntese, na visão do Espiritismo, existe na Terra 7,5 bilhões de médiuns. Quer dizer, 7,5 bilhões de criaturas humanas e 7,5 bilhões de médiuns. Não significa dizer que todos esses médiuns, não é, sejam médiuns de vidência, médiuns de incorporação, de médium de materialização, médium de efeitos físicos, e muitos são inconscientes. Muitos têm a faculdade mediúnica e são inconscientes. Às vezes, eles não querem, quando são conscientes, eles não querem ser médiums, mas são médiums, porque a mediunidade na criatura humana, ela é tão natural como as demais faculdades humanas. O pensamento, a inteligência, a memória, a vontade, tudo isso faz parte da inteligência humana. A consciência, mesmo que não se queira ter consciência, mas nós temos a consciência. Mesmo que não se queira ter inteligência, mas o indivíduo é inteligente, porque faz parte da natureza humana, faz parte do ser humano. A mesma coisa é a mediunidade. Então todos nós somos médiuns na visão do Espiritismo, e que está no livro dos Médiuns,
esta explicação, que todos somos médios, porque todos nós temos canais mediúnicos para receber inspiração dos nossos protetores espirituais aqui na Terra. Mesmo porque, na visão espírita, todos nós somos espíritos. E os espíritos não podem se comunicar através de mediunidade de animais, que os animais não são médicos como nós, mas eles se comunicam, os espíritos desencarnados, nossos parentes, amigos, que nos precederam depois da morte, eles procuram se comunicar através dos médiuns. Quando eles não se comunicam diretamente pelos médiuns, ou escrevendo mensagem, cartas, ou então pela visão, que vem dos espíritos, é um meio de comunicação. Eles se comunicam através das intuições que dão a nós, através das inspirações, que a inspiração é a mediunidade mais rudimentar, que se alia à inspiração, aliás, à intuição, e forma a mediunidade. São canais mediúnicos. Que o indivíduo aceite, que não aceite, ele tem essa mediunidade. Que acredite, que não acredite, ele é médium. Independentemente de idade, de cor, de nacionalidade, de credo religioso, toda a humanidade é médium, queira que não queira. Da mesma forma com relação à reencarnação, que o indivíduo seja inimigo da reencarnação, ou que aceite pacificamente, tacitamente, aceite a reencarnação, ou não aceite, ele é encarnado. Queira que não queira, volta à Terra pela reencarnação, porque a reencarnação é uma lei da natureza. A comunicação dos espíritos também é uma lei da natureza. A existência dos espíritos é uma lei da natureza, é uma das grandes forças do universo. São os espíritos. Quem é que pode impedir essas leis da natureza? Ninguém. E de modo que, nos estudos de hoje, que se trata de profecia, quando se fala em profecia, fala-se em previsão, quer dizer, visão prévia, ou prévia visão do que vai acontecer. Não é? Então os profetas, nesse sentido, eles eram médiuns, porque os espíritos superiores usavam esses médiuns que eram profetas para fazerem revelações sobre os acontecimentos da humanidade futura. E foi aí, nesse conjunto, que saiu o Apocalipse, que o Apocalipse é a última obra das Escrituras, que é um livro puramente mediúnico, profecia mediúnica, de modo que ninguém pode impedir essas coisas da natureza. Se criassem uma lei para proibir que os médios não se comunicassem, não chamassem, não convidassem, não evocassem os espíritos, se existisse essa lei, não poderia existir outra lei que proibisse que os espíritos venham naturalmente e espontaneamente, sem serem chamados, eles se comuniquem. Qual é a lei que pode proibir? Nenhuma lei, porque é lei da natureza. E a vontade e a má vontade dos homens não pode prevalecer contra Deus e nem contra as leis de Deus que Deus criou. De maneira que os profetas são médiuns. Os profetas da antiguidade fizeram profecias sobre o futuro da humanidade e todas vêm se realizando. Está nas Escrituras, claro que as profecias estão nas Escrituras. Agora, muitas delas foram deturpadas, alteradas pelos que fazem interpretação dos textos bíblicos, e principalmente aqueles que, além de interpretação erradas, interpretação precipitada dos textos bíblicos, traduziram a Bíblia de uma língua para outra, e que chegam a dizer fanaticamente que a Bíblia, mesmo cheia de contradição pelas traduções, pelas versões de uma língua para outra, fanaticamente chegam a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, quando não é. Não é, porque a Bíblia
foi traduzida para muitas línguas e foi muito alterada desde o original, que é em hebraico, desde o original em hebraico até a última tradução. Existem mais de 60 traduções da Bíblia, traduziram do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão para as línguas modernas, e aí tem muitas versões. Aí se pergunta, onde é que está aí a palavra de Deus? Que o povo, as religiões, sempre no passado brigaram, cada um defendendo o seu Deus, cada um defendendo Jesus. Daí as guerras cruzadas entre protestantes e católicos, para defender um Deus que é de amor, de paz, de harmonia e não de guerra. Mas essas guerras nasceram de quê? De falsas interpretações dos textos bíblicos. O fanatismo religioso é um perigo. Ali a Bíblia é um livro bom, o Espiritismo aprova a Bíblia, confirma a Bíblia, fazendo algumas restrições, mas confirma. E a Bíblia também confirma o Espiritismo. Mas ali a Bíblia pode se tornar um livro muito perigoso na interpretação dos fanáticos. Que o problema não é da Bíblia, o problema não é das igrejas, mas dos fanáticos, dos seguidores fanáticos que se fanatizam pela Bíblia e pelas igrejas. Aí é onde está o perigo. Ora, foi justamente esse fanatismo cego, que é um perigo, é um tóxico, é um veneno social, foi justamente isso que levou às guerras santas, que está aí a história para relatar sobre essas guerras, defendendo Deus guerreiro, Deus vingativo, cada um defendendo o seu Deus. E de maneira que, fechando o nosso parêntese, e voltando às profecias, aí nós escolhemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando dos profetas. Quem são os profetas? A missão dos profetas, que existem os profetas sem serem propriamente visionários que prevêem o futuro, os profetas que vêm em missão, sem prever futuro, sem ter previsão do futuro. Todo missionário aqui na Terra, há muitos missionários que vieram à Terra e que não fizeram profecias, não fizeram, mas que foram profetas, ensinando bem a verdade, se dedicando à educação moral, espiritual dos seres humanos. É um profeta, porque vem nessa missão. Profeta no sentido evangélico não é somente aquele que prevê o futuro, não é somente aquele que prevê os acontecimentos da humanidade, mas todo aquele que vem em missão para ajudar os seus semelhantes aqui na Terra. Essa é a visão do Espiritismo, e de maneira que, para esclarecer melhor essa parte de profecia, nós recorremos aqui ao capítulo 21, que já anunciamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos profetas, os profetas verdadeiros e os falsos profetas. Missão dos profetas. E Allan Kardec faz um comentário breve. Ele diz: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas, uma significa a outra. Ora, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Não é somente aí, abre um leque. No sentido evangélico, a palavra profecia, o profeta, ela se estende muito mais e diz. Então diz, de todo enviado de Deus, esse é o significado evangélico, no sentido evangélico, do profeta. Se diz de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições,
Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que quando levaram Jesus à presença de Caifás, que era o sumo sacerdote do judaísmo naquela época, era o líder, era o papa, digamos assim, ele era o papa o papa do judaísmo naquela época, era Caifás, e Anás, que era seu genro. Ora, os escribas e os anciães, eles reunidos em assembleia, lhe cuspiram, quer dizer, cuspiram no rosto de Jesus, e lhe deram socos e bufetada, e disseram, para desafiar o próprio Cristo e humilhá-lo. Cristo, disseram ele, Caifás, profetiza para nós e diz, quem foi que te bateu? Faz essa profecia, adivinha? Isso foi uma injúria, isso foi um desafio a Jesus. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição e quer por providência da revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens. Quer dizer, existem os profetas, como os do Velho Testamento, que anunciaram a vinda do Cristo, chama-se profecia, anunciaram a vinda do Cristo 2000 anos antes da vinda do Cristo. Moisés foi o maior dos profetas, anunciou a vinda do Cristo, e os demais profetas, Jeremias, Isaías e o Jó, e os demais profetas profetizaram a vinda do Cristo 20 séculos antes, e 20 séculos antes depois veio Jesus, o cristianismo. Esse é um tipo de profeta, mas existem os profetas que não fazem essa previsão, que vêm em missão aqui na Terra, e um deles, pode-se dizer, é o próprio Allan Kardec, que veio na missão de codificar o Espiritismo. O Espiritismo não é dele, é dos espíritos superiores. E o ensino dos espíritos superiores, que contém a verdadeira doutrina espírita, está no Livro dos Espíritos. Mas Allan Kardec teve dentro da sua missão, que não era de profeta, como diz aqui, mas teve a sua parte, a sua colaboração pessoal, não só no Livro dos Espíritos. Pedimos desculpa porque é o ventilador que está ligado e está jogando frieza para a nossa garganta. Que não foi somente colaborando no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, elaborando as perguntas e também fazendo comentários. É a parte pessoal de Allan Kardec, a colaboração de Kardec. E também na introdução, que é um livro, é de Allan Kardec, e de mais obra da codificação do Espiritismo, que é de Allan Kardec. E coroando com 20 revistas, aliás, 12 revistas espíritas, 12 volumes, entre outras fundações que Allan Kardec realizou na época em que ele era um missionário que veio aqui na Terra, sem ser um profeta para profetizar o futuro. É isso que está mostrando aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E termina. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que não tiveram a presciência do futuro, que por providência fizeram revelação, a fim de transmitirem aviso aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Mas ele deixa bem esclarecido aqui que os profetas são aqueles que fazem previsões dos acontecimentos do futuro. Mas existe, por outro lado, outro tipo de profeta que não fazem previsões do futuro, mas que vem em missão à Terra. E entre esse missionário, cita-se o próprio Allan Kardec, que veio na missão de ser o codificador do Espiritismo. E de maneira, meus prezados amigos, irmãos, chegamos mais uma vez
ao término do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Encontro com o Espiritismo, que desta feita fala da missão dos profetas. Este é o tema que nós terminamos de comentar. E antes de terminarmos o nosso programa, somente como lembrete, nós temos essa preocupação, lembrete, se você que está nos assistindo tem problema de obsessão, manifestada camufladamente com o nome de depressão, de outros tipos de, digamos assim, de distúrbios nervosos, doenças nervosas, que o seu médico disse que você tem doença nervosa, é uma pessoa muito nervosa. Se você tem problema de distonia, se você tem problema de, diríamos assim, outros problemas espirituais que você não compreende, aí por trás desses problemas podem estar espíritos sofredores. Se você é uma pessoa muito odienta, rancorosa, vingativa, você atraiu o espírito que tem esses sentimentos, que lhe provoca depressão, não é? Lhe provoca depressão, amargura, tristeza profunda e demorada. São os sinais da depressão. Por trás pode ter a obsessão. Se você alimenta vícios morais e materiais, e tem dificuldade de se libertar desses vícios, aí procure a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Procure o centro espírita mais próximo da sua casa, faça um tratamento espiritual, tome passes e, paralelamente, toda noite, não esqueça, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma prece, não sabe, consulte o final do Evangelho e veja as preces que Allan Kardec coloca lá. E faça uma prece, conforme dissemos, ore a Deus, ore aos espíritos bons, seus protetores, e envolva os espíritos que estão criando essa depressão em você. Mas o que é mais importante, lute para combater o vício moral que está atraindo esses espíritos. Lute para combater o ódio, o rancor, a vingança, que são portas abertas aos espíritos obsessores para lhe criar depressão e outros tipos de doença nervosa. Faça isto, experimente, e depois, procure sempre um centro espírita para assistir 2 reuniões espíritas por semana, que duvido muito que em pouco tempo você não esteja completamente recuperada. E lute para eliminar o vício moral que é porta aberta para o espírito que está lhe perseguindo. Pode não ser uma vingança, mas pode ser o espírito que tem afinidade com a sua maneira de pensar e de sentir e com os vícios que você está praticando. Fica apenas um lembrete para a reflexão, para o seu próprio bem que está nos assistindo. E, portanto, voltaremos com o programa Espírita, Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.